falar agora do Cruzeiro que volta a campo amanhã. O Cruzeiro 12º vai pegar o vice-líder Botafogo, jogo complicadíssimo. E o time do Vanderlei Luxemburgo com desfalques. Rodrigo Franco na Toca da Raposa. Na Toca não tá chovendo. Rodrigo, boa tarde, conta as novidades. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no GE. Aquela grande vitória sobre o Coritiba por 3-0 na última sexta-feira pela Série B. Teve só um porém, que foi o cartão amarelo que o Ramon recebeu no lance, do pênalti, que o Léo Gamalho bateu e o Fábio defendeu. Foi o terceiro dele, vai ter que cumprir suspensão nesse jogão contra o Botafogo amanhã. E tem dois jogadores que são os favoritos para assumir essa vaga, o Léo Santos e o Rodolfo. Mudança no time, que vai fazer o último treino à tarde aqui na Toca da Raposa, e tem mudança também na gestão do futebol. O Pedro Moreira, depois de 16 anos no clube, deixou o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro também, que já não tem o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, deixou o clube na última semana. E o Cruzeiro, hein? Nesse momento, será que seria uma marca valorizada no mercado? Quando uma empresa precisa de dinheiro, um dos caminhos que ela tem é abrir capital na Bolsa de Valores. Sabe como isso funciona? A empresa pode vender parte dela em várias fatias para pessoas como eu e você. Essas fatias são as ações da empresa que podemos comprar. No passado, a Bolsa de Valores era uma loucura. Várias pessoas aglomeradas, falando ao mesmo tempo, tentando fechar negócios. Hoje não, você pode comprar ações até pelo celular. É tudo eletrônico. As informações circulam mais rápido e provocam constantes mudanças nos preços. Uma companhia que era um sucesso ontem pode entrar em crise hoje. Imagine se o Cruzeiro fosse uma empresa com capital na Bolsa de Valores. Eu imagino que se o Cruzeiro hoje fosse uma ação listada em bolsa, a ação dela estaria distante do topo histórico. Topo histórico é o momento em que uma ação atinge o seu maior preço. No caso do Cruzeiro, isso provavelmente teria sido no final de 2018, depois da conquista do 6º título da Copa do Brasil, o 2º seguido. Mas, alguns meses depois, em maio de 2019, as ações cruzeirenses teriam uma queda brusca com as denúncias de corrupção de dirigentes. A partir do momento que houve uma série de descobertas de processos e fraudes internas, você, como marca, perde credibilidade em relação ao mercado. Então, o mercado passa a não querer se associar a esta marca. As ações do Cruzeiro cairiam ainda mais com o rebaixamento para a Série B em dezembro de 2019. Pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro vai ter que disputar a 2ª divisão. Seguiriam em queda com a revelação da dívida bilionária do clube. Continuariam caindo com 2 temporadas na 2ª divisão. E até hoje, as ações estariam em dificuldade com a marca do clube tão desvalorizada. Que hoje vale décimos do que valia há 3, 4 anos. Mas isso não quer dizer que a ação do Cruzeiro seria mal vista na Bolsa de Valores? Portanto, se estivesse no mercado de ações, quem sabe, o Cruzeiro hoje estaria num processo de queda das ações, mas muito perto de uma virada para que daqui a pouco fosse uma blue chip, uma ação de grande valor. E qual é o caminho para o Cruzeiro se tornar uma blue chip, uma marca super valorizada? O clube precisa se reestruturar, precisa alongar passivos, precisa renegociar dívidas e precisa fazer um processo transparente com o seu torcedor. Atenção, cruzeirense! Você tem um papel fundamental nessa limpeza do nome do clube. Cobrando boa gestão, que é cobrando um número saudável, que é cobrando transparência. Então, com isso, e mais o apoio ali no dia a dia, o torcedor vai fazer parte deste processo de reconstrução. Será que a marca Cruzeiro vai voltar a ser forte como no passado? Você compraria ações do clube hoje? Eu não teria problema nenhum em comprar ações do Cruzeiro, justamente porque as ações nesse momento provavelmente estariam sendo ofertadas a um preço muito interessante e com uma boa perspectiva de crescimento no futuro, acaba sendo um investimento que eu faria. Vamos, Cruzeiro! E o Thiago Nogueira está chegando para conversar com a gente sobre o Cruzeiro nesta segunda. Diga lá, Thiagão, um abraço para você, boa tarde. Abraço, Pedro, abraço também pro Lélio, pros ouvintes da Rádio Super. Pois é, com o noticiário do Cruzeiro hoje, depois de um
Final de semana bom para o Cruzeiro, depois da vitória sobre o Coritiba, o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, e agora vai pegar o Botafogo, que é o vice-líder. Esse jogo amanhã às 9h30 no Independência, aqui em Belo Horizonte. Antes da gente falar um pouco sobre o campo, né, sobre as 4 linhas, a gente teve a informação do final de semana, da confirmação pela diretoria do Cruzeiro da saída do Pedro Moreira, da gerência de futebol do clube. Já tinha saído o diretor de futebol na semana passada, o Rodrigo Pastana. Então a gente já está pensando aí, o Cruzeiro já está pensando numa reformulação do seu departamento de futebol, pensando a próxima temporada, tomando como base que o Cruzeiro será bem difícil aí que o clube consiga realmente a classificação para a Série A do ano que vem. Então o Cruzeiro já está se programando para a próxima temporada. Não houve nenhuma explicação direta do motivo da saída do profissional. O Cruzeiro apenas comunicou a sua saída, mas aí já é alguma coisa que está se pensando, se preparando para a próxima temporada. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele vai participar amanhã e depois de amanhã de um congresso internacional em Lisboa. Ele já seguiu para lá, até imagens que já circulam nas redes sociais do Sérgio ao lado do Alexandre Matos, conversando com ele. O Alexandre Matos está também nesse congresso como palestrante. Ele também vai participar desse encontro, um encontro internacional com a presença de profissionais do Brasil e de Portugal. Jorge Jesus, por exemplo, também vai participar, vai ser um dos oradores. Então o Cruzeiro começando a se movimentar aí nos bastidores. Eu não sei qual que é a expectativa que o Lélio tem aí já para o Cruzeiro do ano que vem, apesar de ainda ter jogos aí dessa reta final da Série B, e as chances do Cruzeiro subir são difíceis, né? São menor do que 1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, e também para cair para a Série C também é muito difícil que isso aconteça, também menor do que 1%. Você acha que o Cruzeiro já deveria, ou já está, acredita que ele já está se planejando para o ano que vem, Lélio? Um abraço. Um abraço, Thiago. Olha, esse negócio de matemática aí e tal, eu respeito o trabalho de todo mundo, né? Mas ainda restando vários pontos em disputa na competição, tudo pode acontecer. A diferença do Cruzeiro hoje lá pro 4º colocado é de 10 pontos. Claro que a gente tem que colocar um ponto a mais sempre pelo número de vitórias que o Cruzeiro tem. Então, é claro que após uma exibição como a de sexta-feira, acaba enchendo de esperança ainda a maioria dos torcedores. A bola tá rolando, então tudo pode acontecer, mas é claro que o Cruzeiro, ele deve sim ter um olhar especial para a próxima temporada, porque ele vem de duas temporadas onde o planejamento simplesmente não existiu. Claro, até por falta de dinheiro, sim, mas também, né, o Cruzeiro, mesmo com essa falta de dinheiro, ele conseguiu ter a maior folha salarial da 2ª divisão. E isso também mostra que foi tudo meio que feito ali nas coxas. Então vamos ver, o certo é que tem que jogar o jogo de amanhã pra gente saber o que vai acontecer. Uma vitória, e dependendo do que houver aí de resultados na rodada, o Cruzeiro poderá estar vivo ainda na parada, viu, Thiago? Pois é, Lélio, o Cruzeiro, que se a gente considerar apenas as últimas 10 rodadas, né, ou considerar apenas o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro seria aí o 6º colocado, estaria brigando no G4. A gente viu uma situação bem parecida com o que aconteceu no Cruzeiro do ano passado, com a chegada do Filipão. O Cruzeiro melhorou o rendimento na reta final do Brasileiro da Série B do ano passado, mas não conseguiu acesso. Agora, com o Luxemburgo, a situação é um pouco parecida, só que o Cruzeiro ainda tem muitos empates, e exatamente isso o que tem complicado a tabela do Cruzeiro na competição. Em 29 jogos são 14 empates, então praticamente aí metade dos jogos do Cruzeiro terminou empatado. E ainda repercutindo um pouco aí o jogo, a vitória contra o Coritiba, a gente tem um convidado que é o Adriano, que fez seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, mais de 60 jogos, 61 jogos já com a camisa do Cruzeiro, e ele falando aí desse seu primeiro gol pelo clube. Vamos ouvi-lo. Uma alegria imensa, né? Poder estar vestindo essa camisa.
e poder ter feito o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Já vinha batalhando bastante por isso. Todos os jogos eu me cobrava bastante, chegar mais na área, chutar mais no gol, e graças a Deus tive essa oportunidade e saiu o primeiro gol. A gente sabe da dificuldade que o Cruzeiro tem também para pagar os salários, né? É muito complicado a situação financeira do clube. Tivemos atrasos várias vezes aí, se não fosse a ajuda do Pedrinho, que é um patrocinador, que é um colaborador do clube, a situação estaria difícil. Mas o Adriano falou justamente disso, que apesar de todas as dificuldades, o clube, os jogadores, o elenco está em harmonia. Vamos ouvi-lo também. Apesar das adversidades, né, que todos nós sabemos aí, que vem acontecendo no Cruzeiro, é um grupo bastante unido. A gente se gosta muito no dia a dia, no trabalho, porque a gente passa a maioria do tempo juntos, né? Mais aqui no clube do que com a família. Então, isso é importante, essa harmonia boa, essa convivência que nós temos. Isso faz melhorar bastante o desempenho da equipe dentro de campo. E para completar também, o Adriano falou aí já do jogo do Botafogo, jogo de amanhã, projetando mais uma partida aí com o vice-líder da Série B, que enfrentou o líder, o Coritiba, venceu fora de casa com propriedade, 3-0, e agora o Botafogo. Vamos ouvir novamente o Adriano. Vai ser um jogo bastante difícil, assim como foi contra o Coritiba, mas nós temos que entrar bastante ligado, focar só no Botafogo, somente no Botafogo, esquecer os jogos depois disso e fazer um bom jogo, né? Para que a gente saia com a vitória e encostar cada vez mais no G4. Então é isso, o Cruzeiro já se preparando para essa partida de amanhã contra o Botafogo. Não vai ter o Ramon zagueiro e o Ariel Cabral suspenso, né? Com o terceiro cartão amarelo. O Bruno José também ainda é dúvida para essa partida. Ainda temos o Marcelo Moreno com a seleção boliviana. O Thiago deve continuar no ataque. Então, qual seria a sua expectativa para esse jogo de amanhã, Lélio? Olha, a expectativa é de um jogo muito pegado, como foi no primeiro turno lá no Rio de Janeiro, quando tivemos 6 gols, né? O jogo foi 3-3 lá no Rio. E amanhã não deverá ser diferente. É o Botafogo querendo chegar definitivamente ali muito próximo de voltar à primeira divisão, e o Cruzeiro acreditando ainda. O jogo promete. Agora, essa dúvida aí do Bruno José, eu acho preocupante, porque é um jogador muito importante pela velocidade. Eu acho que houve um encaixe ali muito bom na última sexta-feira com o Vitor Leque, o Thiago e com o Bruno José. Cruzeiro, sem dúvida alguma, fez a apresentação que a gente esperava já há um bom tempo, e que agora esse tenha sido o jogo para dar a confiança para o Cruzeiro buscar esses 27 pontos aí que estão em disputa ainda na Série B, meu caro Thiago Nogueira. Então, Lélio, pro lugar do Bruno José, se não der para ele, né? O Luxemburgo, ele tem ali o Wellington Nem como opção, tem o próprio Keké. Os destaques finais estão chegando com a nossa reportagem. Primeiro Cruzeiro de volta, nosso Thiago Nogueira. O que mais você destaca pra gente desse Cruzeiro que amanhã vai enfrentar o Bota no Independência, Thiagão? De volta aqui, Pedro, para passar um provável Cruzeiro para esse jogo contra o Botafogo amanhã às 9h30 da noite no Estádio Independência. A gente tem o Fábio no gol, o Rômulo continua na lateral. O zagueiro no lugar do Ramon deve ser o Léo Santos, com o Eduardo Brock, e o Matheus Pereira no meio campo com o Adriano, Lucas Ventura, Giovani, o garoto Vitor Leque e o Bruno José, se der para ele. Se não der, tem as opções aí do Wellington Nem, do Felipe Augusto e do Keké, que jogou a última partida, foi uma revelação do Tombense. E no ataque o Thiago segue no comando ofensivo, já que o Marcelo Moreno está com a seleção boliviana. São essas as informações por enquanto, Pedro.